Bem-vindos todos a este evento especial. O meu nome é Ricardo Zuniga, sou o diretor interino do Brazil Institute do Woodrow Wilson Center. Bem-vindos a este evento especial, a volta às aulas na era do distanciamento social. Antes de tudo, queria agradecer a Daniel de Bonis, da Fundação Lehman, pela parceria neste evento. E também agradecer à AWS Institute por patrocinar este evento e à Ania Prusa, do Brazil Institute, por organizar o nosso conversa hoje de manhã. Para os que não nos conhecem, o Brazil Institute do Woodrow Wilson Center é um dos centros principais em Washington, D.C., focados em fortalecer o conhecimento nos Estados Unidos sobre o contexto brasileiro. O nosso objetivo é apoiar as relações bilaterais e o entendimento entre ambos países. Nossa conversa hoje sobre educação na era do distanciamento social é muito relevante para nossas duas sociedades e forma parte do debate público nos dois países sobre como adaptar a nossa realidade atual. Com isso, é um tremendo prazer dar a bem-vinda a Daniel. Obrigado por participar, Daniel. Obrigado, Ricardo. Quero dar aqui bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o Brazil Institute do Wilson Center por estar promovendo essa conversa num tema tão relevante e um tema que acho que tem afligido aí a sociedade, os especialistas, as famílias, que é a situação da educação em meio a essa pandemia e como a gente vai poder pensar no retorno às aulas, a retomada das aulas e quais as medidas que vão ser importantes para que isso aconteça da melhor forma possível. Eu queria cumprimentar aqui todos os meus colegas aqui dessa mesa, em nome da Lúcia, que é a nossa moderadora, e eu vou muito brevemente aqui, pela Fundação Lehman, fazer alguns comentários sobre essa situação que a gente está vivendo hoje, especialmente à luz de uma pesquisa que a gente organizou junto com o Itaú Social e com o Imaginable Futures, que foi uma pesquisa que nós organizamos e o Datafolha aplicou com as famílias para entender como está sendo o processo educacional no domicílio nesse momento em que nós temos a suspensão das aulas. E antes de entrar no comentário dessa pesquisa, eu acho que só para a gente ter uma dimensão da gravidade do que a gente está vivendo para o processo educacional, eu tive a oportunidade esses dias de assistir a apresentação de um estudo que foi feito pelo RISE, que é um grupo que estuda a educação baseada em evidências, de uma situação que aconteceu no Paquistão. E aí eu vou sobre um terremoto que aconteceu no Paquistão e eu vou explicar por que eu estou comentando essa pesquisa, né? Esse foi um estudo que foi feito em que, por conta de um terremoto que aconteceu ali no Paquistão, coisa de 10 anos atrás, você teve uma suspensão de 4 meses das aulas das escolas que estavam próximas a essa região onde ocorreu o terremoto. E os pesquisadores tiveram a oportunidade de analisar o impacto ao longo do tempo dessa suspensão das escolas que estavam ali e tiveram as aulas suspensas com escolas com o mesmo nível socioeconômico, mas cujas aulas continuaram porque não estavam tão próximas desse terremoto. Bom, a conclusão desses pesquisadores, usando esse grupo de controle, né, eles tiveram duas conclusões principais. Uma foi que a gente pode observar que esses 4 meses de suspensão, se projetados para o final do ensino fundamental, representariam uma perda de 1 ano e meio de escolaridade, porque os efeitos são cumulativos dessa perda de conhecimento. O objetivo de aprendizagem, eles estão engatados um no outro. Então, você não ter uma ação mais efetiva para cobrir esse gap, isso vai se acumular em perdas ao longo do tempo, no longo prazo. Esse é o primeiro achado. E o segundo achado foi que as famílias, o grande fator de diferença entre as famílias que foram afetadas foi escolaridade das mães. Ou seja, a gente tem aí uma condição de que, se nada for feito, aprofundar desigualdades já existentes, porque, de alguma forma, quando você traz essa questão da educação para dentro de casa, as famílias onde existe um nível de escolaridade maior têm mais condição de ajudar seus filhos e esse gap vai aumentar, né? Então, isso só para dar esse contexto da importância do que a gente está falando, da gravidade de uma suspensão tão prolongada de aulas, e é por isso que a gente aposta, né, e a Lehman, junto com outras organizações, tem feito um esforço muito grande numa coalizão de mais de 30 organizações da sociedade civil para ajudar os governos a oferecer algum tipo de oferta educacional que mitigue esse prejuízo, não vai substituir a escola, mas que possa ter uma mitigação desses prejuízos durante essa suspensão de aulas, né, via ensino remoto, via estratégias desse tipo.
E aí eu entro rapidamente em alguns dos números que a gente conseguiu levantar via essa pesquisa Datafolha, que eu acho que vão na linha de que esse acesso ele tá de alguma forma chegando às famílias. Então, o que a pesquisa mostrou? 74% dos estudantes estão participando de algum tipo de atividade de ensino remoto, né? Seja ela por aplicativo, né, ou internet, seja ela por videoaula, por TV aberta, que muitas redes estão oferecendo, seja por material impresso enviado para casa das famílias. Quer dizer, isso está chegando aí para de 3 entre 4 alunos estão recebendo de alguma forma esse material, né? O que são alguns pontos de atenção? Isso é muito desigual no território. Então, na região sul, esse número chega a 94% e na região norte, 52%. Então, a gente vê que, dependendo da região do país, a gente tem diferenças muito grandes e contingentes muito grandes dos alunos em que não está chegando nada em termos de processo de aprendizagem, e isso é bastante preocupante. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente se debruçar, né, a respeito. Eu acho que tem diferenças também em relação às etapas, né? Quando a gente fala de ensino médio, dos alunos mais velhos, né? Esse acesso é maior. A gente está falando de 86% dos alunos que estão tendo acesso a algum tipo de aprendizado remoto. Nos anos iniciais do ensino fundamental, ele é menor. Ele está entre 70%, um pouco abaixo disso. O que também nos chama muito a atenção, por quê? Porque os primeiros anos do ensino fundamental são cruciais, são os anos da alfabetização, do início do ensino da matemática, e essa perda nessa faixa pode ser muito danosa no futuro. Então, é um ponto muito grande de atenção como a gente lida com esses alunos, que são os alunos mais novos, que estão iniciando o ensino fundamental, né? Em termos de dedicação, a pesquisa também mostrou que 84% dos alunos que desenvolvem essas atividades estão desenvolvendo por pelo menos 1 hora diária, e 61% no fundo de 2 e médio por mais de 2 horas diárias. Então, existe um volume aí de dedicação que não iguala ao da escola, certamente, né? Mas que a gente mostra que, de alguma forma, existe um esforço das próprias famílias de manter esse processo aí continuando, né? E outro ponto de atenção que a pesquisa mostra e que está nos preocupando bastante em relação à retomada das aulas é a possibilidade de evasão ou de um certo desalento das famílias em relação ao processo educacional. Isso talvez seja o problema mais grave que a gente possa ter agora nesse processo de retomada, né? Nessa pesquisa que foi feita em maio, 31% dos pais que responderam já disseram que tem preocupação com relação a isso, se o filho vai de fato voltar, se ele está estimulado para voltar à escola, né? E as próprias famílias, conforme esse processo vai se alongando, a gente entende que pode ter um desalento muito grande. Então, se as aulas voltarem em setembro ou em outubro, dependendo das condições da pandemia, é possível que muitas famílias pensem, puxa, deixa para o ano que vem, não vou nem pôr meu filho esse ano, né? E isso é muito grave. Isso é muito grave porque a gente não pode se dar esse luxo de perder esse tempo, né? Depois de toda essa interrupção que a gente teve, as consequências serão muito sérias. Então, a gente precisa, de fato, como sociedade, pensar em como engajar as famílias, a sociedade nesse esforço de que, sim, é preciso voltar às aulas o quanto antes, e é preciso que as famílias também estejam engajadas com a importância desse processo. Evidente que, com todas as preocupações e os cuidados sanitários e de saúde, tudo isso que eu acho que são temas para a gente entrar no debate também. E aí, para terminar um pouco esse cenário muito rápido que eu estou fazendo aqui da pesquisa, a pesquisa é bastante longa e ela pode ser consultada na íntegra no nosso site da Fundação Lehman, eu convido todos a fazê-lo, eu acho que é muito interessante, que são as razões para o não engajamento. Esses alunos que não estão fazendo, esses 25% aí, que não estão fazendo as atividades remotas, quais as principais razões para eles não estarem, né, se engajando nisso? E as principais razões levantadas foram falta de acesso à internet, a gente sabe que certamente é um grande gargalo, eu diria que é um gargalo até para quem está participando, porque a gente não sabe a qualidade dessa participação, né? É algo que a gente quer investigar em futuras pesquisas, mas eu diria que hoje, para esse processo, é um gargalo importante e continuará sendo, porque a gente sabe que esse regime híbrido do presencial e do não presencial, a gente precisa estar preparado para ele também. A gente não sabe como que essa retomada vai se dar, se a gente vai ter novas ondas que levem a que esse processo, né, tenha retrocessos. Então, é muito importante a gente pensar a questão desse acesso e dessa conectividade, e esse é um gargalo, sim.
E outro fator foi a dificuldade com o conteúdo, quer dizer, esse processo um pouco truncado do ensino remoto e a dificuldade que os alunos podem ter de, à distância, resolver dúvidas, né, de conseguir seguir por conta própria ou, às vezes, com o apoio dos pais, quando possível. E a gente sabe que nos domicílios mais pobres é muito difícil que a gente tenha isso, até pela questão da escolaridade das pessoas. Então, essa também é um problema grave, né? Então, eu queria só fechar aqui com esse cenário. Eu acho que a gente tem, de um lado, uma questão muito desafiadora e muito preocupante. Por outro, mostra que as redes estão fazendo um esforço enorme para conseguir mitigar esses prejuízos. Nós, da sociedade civil, temos tentado dar todo o apoio possível para que essas redes ofereçam essas soluções da melhor forma, mas certamente os grandes desafios que a gente vai ter a partir desse processo de retomada, né, e acho que talvez a principal mensagem que a gente tem que ter em mente é que não é uma volta ao status quo anterior, né, não é uma volta das férias, vai ser realmente um processo complexo, gradual, né, com uma logística muito complexa. A gente vai ter que pensar no acolhimento dessas famílias que vão estar muito inseguras em colocar seus filhos, né, expor os seus filhos, os professores vão estar muito inseguros em retornar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e, além de tudo, a gente não pode perder de vista que esse processo de aprendizado ele tem que seguir, ele tem que dar conta de recuperar esses gaps, esses prejuízos, porque o prejuízo no longo prazo pode ser muito grande. Então, era só isso que eu queria trazer como contexto em termos dos dados que a gente pôde levantar. A gente na Fundação também está completamente à disposição de discutir essas informações e as iniciativas que têm sido feitas, e eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade aqui de discutir ideias bastante interessantes de como lidar com todo esse desafio. Então, agradecer novamente ao Wilson Center, a todos os participantes e desejar aqui um bom debate a todos nós. Eu acho que me cabe agora, como moderadora, introduzir e apresentar o nosso super time de lideranças que vão discutir esse tema de educação e tecnologia e, principalmente, essa retomada, como será essa retomada às aulas depois desse isolamento, desse fechamento das escolas, como nós tivemos no Brasil e no mundo, né? Eu sou Lúcia Delagnello, bom dia a todos. Eu sou diretora-presidente do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, uma organização que trabalha há alguns anos já para a promoção da cultura de inovação e o uso da tecnologia na escola. Eu brinco que o futuro chegou, o futuro acelerou toda a nossa missão, né? Nós tivemos que refazer todos os nossos cronogramas de trabalho, porque de repente se criou essa grande demanda do uso da tecnologia para continuar garantindo educação remota para todos os estudantes brasileiros. Mas hoje eu acho que nós teremos um debate muito rico, porque teremos a possibilidade de discutir com esse super time de especialistas que vão trazer, eu acho, perspectivas diferentes, mas muito complementares para a gente entender a complexidade desse problema, né? Então, nós teremos a honra de contar com a participação da Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, com Rafael Lucchesi, diretor de Educação da CNI, diretor-geral do SENAI e diretor superintendente do SESI, com Ricardo Schneider, que é o Chief Scientific Officer da Somos Educação, e com o empreendedor João Leal, da Árvore Educação, que eu acho que vai trazer também uma perspectiva muito interessante de uma edtech frente a toda essa demanda que foi criada de repente, né, sem muito planejamento para o uso de tecnologias educacionais. A título de introdução, eu gostaria de compartilhar com vocês, o Daniel acho que já fez um cenário muito interessante, e o CIEB fez uma pesquisa um pouco diferente, olhando para as secretarias de educação, não para o público de estudantes, mas para as secretarias de educação. E nós fizemos duas grandes ondas de pesquisa. A primeira, logo no final de março, no início do fechamento das escolas, dia 27 e 28 de março, e depois no final de maio, para entender o que as secretarias estavam conseguindo realmente fazer. E em todos esses dados, na análise desses dados, um aspecto ficou muito marcado, ficou muito evidente, que é a desigualdade. E a desigualdade em duas dimensões. Desigualdade entre a capacidade técnica das secretarias de elaborarem, estruturarem e implementarem essas estratégias remotas de aprendizagem,
E, claro, como o Daniel já comentou, a desigualdade de acesso dos alunos, tanto a equipamentos quanto a conectividade. Às vezes a gente esquece que você acessar um conteúdo educativo para uma tela de celular muito pequena é uma experiência diferente, é uma experiência de aprendizagem diferente do que você ter um computador onde você possa ter uma proatividade e desenvolver outros tipos de atividade. Então, no geral, eu acho que a avaliação é que as redes de ensino brasileiro mostraram uma grande resiliência, né? A gente sempre fala dos problemas, nós especialistas de educação, mas a resposta à pandemia foi surpreendentemente rápida, e em março a maioria das redes de ensino, tanto municipais quanto estaduais, já estavam planejando o que fazer, sem ter ainda muito claro quanto tempo as escolas ficariam fechadas, quais seriam as demandas, mas essa proatividade foi algo muito surpreendente, principalmente num cenário onde a gente não tinha um ente federal, um ente nacional exercendo uma liderança forte nessa questão da resposta à pandemia. Então, estados e municípios se articularam, um aprendeu com o outro, trocaram práticas. O case de São Paulo, por exemplo, foi selecionado pela OCDE como um dos cases exemplos da rapidez e da abrangência da resposta à pandemia pela capacidade da secretaria. Mas isso ficou muito evidente que algumas secretarias já tinham experiências no uso da tecnologia da educação e conseguiram fazer essa transição de uma maneira mais fluida e mais rápida, mas outras, geralmente, em regiões de mais baixa renda, não tinham capacidade técnica de desenhar e implementar essas soluções. Então, claro que implementaram soluções mais simples, mas que não aproveitaram todo o potencial da tecnologia, porque não tinham experiência prévia e não tinham infraestrutura, né? Isso eu acho que esse tema da desigualdade tem que ficar muito claro, e está, eu acho muito claro para todos nós, porque ele mostra a importância de países que têm uma política de tecnologia educacional bem estruturada, flexível para poder atender os diferentes contextos, né, das regiões e das demandas locais, mas que exista investimentos em infraestrutura em larga escala para possibilitar, criar as condições possíveis da tecnologia ser utilizada realmente em favor da educação. Então, eu vou passar a palavra para os nossos panelistas, que eles que são as estrelas do nosso debate essa manhã, mas eu gostaria de sugerir 3 perguntas para nós refletirmos, né? A primeira é quais foram as principais características das respostas das redes de ensino à pandemia, né? O que impactou e quais foram essas principais respostas, né? Como é que vocês imaginam essa retomada às aulas, né? Como é que vai ser esse cenário de retomada às aulas? E uma pergunta que tem me deixado acordada, às vezes à noite, sem sono, é o que vai ficar de legado? O que a gente deve descartar que não deu certo? E que transformações realmente vieram para ficar na educação em larga escala? Porque nós já tínhamos inovações e transformações da educação com o uso de tecnologia em muitos lugares, mas não havia uma escala onde isso pudesse ser aplicado numa rede de ensino de uma maneira igual ou uma maneira distribuída para todos os estudantes brasileiros. Então, eu gostaria de ouvi-los e vou convidar a Patrícia Ellen para começar a falar e contar um pouquinho, claro, da experiência de São Paulo, mas nos ajudar a refletir sobre essas 3 perguntas. Patrícia? Olá, Lúcia. Bom dia a todos e a todas. Daniel, Ricardo Schneider, Ricardo Zuniga, João Leão, Rafael Lucchesi. Muito bom reencontrar muitos de vocês, conhecer alguns que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda. E já queria parabenizar, Lúcia, pelo esforço e pelo debate que vocês estão trazendo aqui, né, que é um debate muito importante no momento que nós estamos vivendo. Vou começar aqui um pouco pelas suas perguntas, até um passo anterior. Aqui a gente tem feito uma jornada no governo de São Paulo, com um olhar aqui do Plano São Paulo, né, exatamente para a gestão e convivência com a pandemia.
desde que nós tivemos aqui o primeiro caso no estado. No final de fevereiro foi criado um centro de contingência com epidemiologistas que são um órgão consultivo e independente, que monitoram e aconselham o governo do estado no que diz respeito à pandemia, né? E os critérios voltados à preservação das vidas foram sempre os critérios aqui priorizados. Desde o início, o governador João Dória nos colocou como meta, né, compromisso, respeitar os dados, tomar decisões baseadas na ciência e sempre priorizando aqui a preservação de vidas. E nós criamos, na sequência, o Conselho Econômico, também é outro órgão consultivo, juntamente com o Centro de Contingência de Saúde, e foi muito interessante ver que o trabalho criado junto com eles, a parte de criação do sistema de monitoramento inteligente com dados, para alimentar esses epidemiologistas, estatísticos, economistas, para que pudessem fazer seus cenários, foi muito importante perceber que o resultado das análises que eles fizeram sempre era muito parecido, no sentido de que não há dicotomia, em primeiro lugar, entre saúde e economia. A melhor forma da gente avançar e de ter uma retomada sustentável é também preservando vidas nesse momento. Então, essa acho que é uma primeira mensagem, um grande aprendizado que ficou desse processo, da importância de tomar decisões na gestão pública com base em dados e evidências, né, e sair, às vezes, desses falsos antagonismos que são criados, principalmente em tempos de fake news. Né? A pandemia trouxe para a gente aqui alguns desafios, porque a gente está passando não somente pela maior crise sanitária e maior crise humanitária que nós já presenciamos, né, no mundo, mas também por uma grande crise econômica e, no caso do Brasil, também uma crise institucional que trouxe um desafio à parte. Né? Essa falta de integração nacional nas decisões tem feito diferença, porque é um território, né, continental. Eu percebo aqui no nosso dia a dia dos dados, a gente está fazendo a gestão do Plano São Paulo, falamos dos protocolos de educação, mas Minas agora está com o sistema de saúde em colapso, com 130% de ocupação. É um estado muito grande, limítrofe aqui com São Paulo. Não tem como nós planejarmos a realidade do estado sem entender que o que está acontecendo em Minas impacta diretamente o que acontece no estado de São Paulo, assim como está acontecendo com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, essa é uma importância aqui desse olhar integrado, que eu acho que impacta diretamente o que nós estamos falando aqui com relação à educação também. Especificamente no caso do Estado, o Plano São Paulo nos ajudou a dar o próximo passo de entendimento de comportamento regional e territorial. No início, nós tomamos as decisões sempre para o Estado como um todo, e conforme os dados foram sendo levantados, integrados, consolidados, nós pudemos evoluir para o modelo heterogêneo e regionalizado de aplicação da quarentena e das medidas restritivas, para que pudéssemos iniciar também o processo de retomada de atividades onde era possível e de endurecimento das medidas restritivas onde era necessário. Vocês vão ver que o cenário do mapa do estado hoje, nós temos a região metropolitana, em especial a capital, o ABC, a região ali de Itapecerica e Taboão, iniciando uma etapa de flexibilização, que a gente chama que é a fase amarela, mas nós temos o interior, né, no estado de alerta ou controle, na fase vermelha ou laranja, com uma presença muito forte da pandemia. Era esperado, foi assim que nós vimos nos cenários projetados, e fazer análise com base nesses dados e cenários nos permitiu nos planejar. Então, São Paulo não deixou de atender ninguém, isso fez muita diferença, todas as pessoas que precisaram de atendimento hospitalar tiveram acesso a isso, e agora nós estamos podendo fazer esse trabalho regionalizado. Isso se aplica em geral, mas na educação é um pouco diferente. A educação é a nossa última fronteira na contenção da pandemia. Nós sabemos que as crianças, em geral, são assintomáticas, têm, por sorte, né, um impacto menor, mas, entretanto, são ali um ponto crítico para a contaminação, né, porque são crianças, é muito difícil da gente conter ali a socialização, né, que a prática do distanciamento, os protocolos são tão fundamentais, e é difícil ter um olhar regionalizado para a educação. Então, o plano os protocolos de retorno da educação aqui no estado de São Paulo, eles respeitam o faseamento do Plano São Paulo, mas com um olhar aqui onde nós precisamos ter um grande avanço de controle da pandemia no estado como um todo. Por isso que nós temos aqui a regra básica do início
da retomada das aulas a partir de um momento onde o estado inteiro está por 4 semanas na fase amarela. Então, essa é a síntese do trabalho que está sendo planejado hoje. Houve, inclusive, o compartilhamento sobre uma data prevista de quando isso poderia significar a retomada, é a partir de setembro, mas a data depende, obviamente, do comportamento das regiões. Nós estamos aqui num trabalho de gestão ainda da pandemia, estamos bastante otimistas com o quadro que se delineou nas últimas semanas, comprovando que as decisões estavam no caminho correto. Tivemos muitos estudos, até estava lendo hoje, tinha um estudo específico da universidade, que a gente está disponibilizando todos os dados para todos, né? E acho que esse é outro ponto, compromisso com a transparência, espero que seja um legado que fique também, né, porque faz muita diferença nesse processo. O Daniel contando aqui como a Fundação usa os dados, então esse é um ponto, para mim, que é inegociável, que a sociedade tem que exigir que esses dados sejam públicos e utilizados por todos, né? E um dos cenários projetados foi que com a transição aqui do plano, a gente poderia ter um aumento de casos, de óbitos, e a data de hoje era uma data que onde tinha alguns cenários que previam que a gente poderia chegar a ter hoje 23 mil óbitos. E felizmente nós estamos com menos de 17 mil. Então foi todo um ponto que a gente trabalhou com base na prática do isolamento e da adesão aos protocolos. Esse talvez seja o primeiro ponto aqui que eu acho que é fundamental para a retomada. É a gente entender quem tem que se isolar, como é que a gente mantém a prática do isolamento, ao mesmo tempo que a gente começa a retomadas graduais. Quem não está retomando, seja o trabalho ou seja a aula, precisa praticar o isolamento. Essa cultura do E é uma cultura muito difícil de a gente explicar na nossa sociedade brasileira, né? Eu vejo que quando a gente começou a dizer isso, todo mundo até satirizava, falando é impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente está mostrando que é possível. As taxas de isolamento não caíram, mas, na verdade, reduziu a queda depois do estabelecimento do Plano São Paulo, e é muito importante a gente entender o papel de todos nesse processo. Então, eu queria destacar aqui, e já passando para a pergunta sobre o legado, e combinando com as respostas das redes de ensino, porque eu acho que tem muito a ver com o legado também. Alguns pontos que fizeram muita diferença nesse processo. O primeiro é entender que o aluno, quando está na escola, em especial na rede pública, ele não está só estudando, ele está sendo acolhido, ele tem acesso à comida, né, tem toda uma estrutura de gestão familiar que ela é impactada pela vida na escola. Quando foi feito esse processo de interrupção das aulas, o secretário Rosselli, na Educação Básica, fez um estudo das famílias em maior vulnerabilidade, porque essas crianças iam voltar a comer em casa. Então, esse olhar das desigualdades e qual que é o tipo de apoio que tem que ser dado, ele é muito importante. E aí o processo que foi feito de distribuição através de fintechs, de recurso financeiro no valor equivalente à merenda para apoiar as famílias, é um exemplo para mim de um projeto muito impressionante que foi feito numa velocidade assim, inédita e que é um legado que deve ficar. Como é que a gente pode ter acesso direto a essas famílias e entender o contexto mais amplo da educação no ambiente de tanta desigualdade que nós temos no nosso estado. O outro ponto é com relação, esse para mim é o ponto geral na educação básica, especificamente ao ensino médio. Eu, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sou responsável também pela coordenação com o Centro Paula Souza e das universidades. O Centro Paula Souza é responsável pelo ensino técnico no nosso estado, né, e é o maior centro de ensino técnico da América Latina. Os nossos alunos passaram a estudar virtualmente e nós aplicamos a ferramenta Microsoft Teams e conseguimos aqui resultados impressionantes. Mais de 80% de participação, conseguimos aplicar provas, estamos conseguindo manter um contato direto com esses alunos, que é um legado que também fica. Junto com ele, todo o trabalho de ensino técnico em geral. Nós iniciamos esse ano com um plano de ter 15 mil alunos cursando cursos virtuais online, e hoje nós estamos com 70 mil alunos cursando e mais 52 mil vagas abertas no programa voltado à tecnologia, que é o SPTech. Desses alunos, 25 mil são alunos do ensino médio, em parceria com o secretário Rosselli, com a aplicação do 5º itinerário do novo ensino médio. Então, esse é outro legado que fica, um modelo de como é que a gente pode acelerar esse processo de implementação do 5º itinerário, alavancando altas tecnologias para apoiar esses alunos
nesse processo que vai ser fundamental, inclusive, para a retomada econômica de qualificação técnica. Não existe país que dê saltos de desenvolvimento econômico sem um investimento pesado em educação básica e também em ensino técnico. Esse é outro legado muito importante que fica. E para finalizar, pelo ângulo das universidades, eu tenho 3 legados aqui que eu gostaria de destacar. O primeiro, como ficou comprovada a importância do investimento em ciência e tecnologia. Nós não estaríamos conseguindo sobreviver a essa pandemia sem ciência, sem dados, e as nossas universidades têm sido fundamentais nesse processo, né? Desde do dia a dia de gestão da crise até a parte, por exemplo, de produção e estudos de vacinas. Nós temos o Brasil hoje no radar das 2 vacinas mais promissoras no mundo, né? E aqui eu vou destacar a vacina aqui da AstraZeneca com a Universidade de Oxford e a vacina chinesa ali com a Sinovac. Em ambos os casos, nós estamos dentro desse contexto. O que todos acabam esquecendo é que nós estamos nisso graças ao trabalho das nossas universidades e institutos. Nós temos a Unifesp, desde o início com a Oxford, na produção da vacina aqui da AstraZeneca, e nós, na verdade, nesse momento, é nos estudos, na fase 3, e nós temos o Instituto Butantan e a Universidade de São Paulo, na verdade, um complexo de universidades envolvidos também nos testes de fase 3 da Sinovac. Na próxima etapa, nós vamos ter essa produção aqui, vinculada ao Instituto Butantan e à Fiocruz. Então, de novo, o nosso ecossistema de ciência e tecnologia tendo um papel fundamental nesse processo. Além disso, todo o trabalho que está sendo realizado de estudo à distância nas universidades, e aí eu vou dar um exemplo específico da Univesp, a nossa universidade virtual, também fica vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Hoje nós temos 50 mil alunos na Univesp. E a Univesp, a gente tem os nossos polos em municípios hoje no estado, são mais de 300 polos, onde os alunos têm aulas nesse espaço físico e também online. A gente teve que mudar radicalmente, fazer tudo online, mas aí ela está sob a gestão do professor Rodolfo. A gente conseguiu também melhorar a presença, a gente está com 86% de comparecimento às provas, a média no passado era de 75%, né? E também estamos com mais de 80% de comparecimento às aulas. Melhorou a qualidade do material, das tecnologias, foi feito investimento de combinar o trabalho que é feito no online também com o trabalho que é feito na TV. Nós temos a TV Univesp e a TV Cultura, e foi feita uma parceria da Univesp também com a Educação Básica, com o secretário Rossielli, para a utilização desse canal para os alunos acompanharem as aulas também. A Univesp, inclusive, foi a única universidade brasileira e latino-americana a ser reconhecida pela ONU nesse processo de enfrentamento ao Covid, com esse trabalho que está sendo feito de investimento em escala, para o teu ponto, Lúcia, da escala, né, de apoiar a maior rede de ensino que nós temos no Brasil hoje, nesse processo de melhoria das ferramentas de ensino à distância. É óbvio que o ensino à distância, todos nós sabemos, não substitui o presencial, e nessa retomada, um legado que eu acho importante que fique, é esse modelo híbrido, alavancado, né? Então, o que a gente pode fazer, inclusive, para melhorar o EJA, a qualidade do 5º itinerário aplicado? Nós temos, sim, uma oportunidade única pela frente para aplicar esse legado em escala. E o último ponto nas universidades é exatamente... As universidades têm entendido esse papel que elas têm aqui do exemplo, né? Então, o Estado coloca, a partir de tal momento, você pode iniciar a sua retomada. Mas as universidades entendem corretamente que elas têm ali salas de aula grandes aglomerações, e tem uma responsabilidade muito grande nesse processo de garantir que a gente faça a retomada sempre preservando as vidas da melhor forma possível. Então, todas elas estão investindo em programas virtuais para que isso aconteça aí no médio prazo, mas lembrando que a educação tem essa última fronteira. Desafios ficam, e o que eu vou deixar aqui para nos provocar, que é o que me tira o sono, como é que a gente conseguia tudo isso com um ponto de desigualdade que está aumentando, e falo como mulher, que é a questão da mulher que tem que retornar ao trabalho, né? No mundo inteiro, a questão do ensino infantil está sendo discutida de uma forma diferente, com relação ao restante da educação básica. Esse é um dos desafios que o secretário Rossielli e eu aqui temos debatido muito com o governo e associações, levantando referências, para ver como esse trabalho pode ser realizado, dado que nós temos aqui um grande desafio, que é iniciando esse processo de retomada,
a gente a gente ter aqui práticas que não exacerbem ainda mais as desigualdades, e nesse caso a desigualdade de gênero da mulher que precisa retornar ao trabalho. Então, eu vou parar aqui e agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Acho que você levantou pontos importantíssimos e foi um ótimo gancho, imagino, para o Rafael Lucchesi, que há anos defende, né, o ensino técnico, o ensino profissionalizante no Brasil, e tem uma experiência enorme no uso da tecnologia para a educação. Então, desculpe, foi falha minha. Eu acho que essa fala, se todo mundo puder ficar dentro de 10 minutos, para a gente depois ter uma rodada de perguntas e debate. Então, Rafael? Bom, prazer estar aqui com vocês. Agradeço à Fundação Lehman, ao Instituto Wilson Center. Cumprimento aqui a Lúcia Danello. Tivemos juntos no CIEB as colocações muito pertinentes, a minha amiga Patrícia Ellen, ao Ricardo Zúñiga, ao Daniel Debonis, ao Ricardo Schleider e ao João Leal. Bom, vou seguir o roteiro da Lúcia, vou tentar falar isso em 10 minutos, é muita coisa, mas vou fazer aqui um esforço de compactação. Vou dividir em 3 momentos. O que nós estamos vivendo agora, com todo esse processo do afastamento, depois o que vai ficar com a retomada e, por fim, uma discussão de legado, de transformações, que eu acho que existe enorme oportunidade. Nós temos uma situação de grande impacto no campo educacional, né? Um fechamento temporário de escolas no mundo inteiro. Estima-se hoje que 1 bilhão de alunos em 191 países estão com aprendizado remoto. E é algo não planejado. Então, há uma situação de aprendizado misto, situações em que parte dos alunos estão afastados da escola e só contando com o aprendizado online. No Brasil, eu acho que a gente tem uma situação, como bem demonstrou a pesquisa Lehman, feito aí pela Datafolha e os comentários iniciais da Lúcia, nós temos aí um esforço grande da rede que está tentando fazer frente a essa realidade, com as assimetrias. Nós temos a realidade de São Paulo, do governo do Estado, com muito mais infraestrutura, com competências reunidas já de muito tempo e situações muito mais adversas em outras unidades da federação. E nós temos um problema que é esse retrocesso das assimetrias da realidade brasileira, com o agravamento da recessão. Quero destacar isso, porque entre 2014 e 2020, nós vamos ter uma redução de pelo menos 20% da renda per capita. Num país de renda média baixa, é 20% a menos de feijão sobre a mesa. As famílias de classe média, de extrato mais alto, que é um extrato muito pequeno da população brasileira, esse impacto é grande, mas não é tão grande quanto na baixa renda. E com problemas claros de prejuízos no acesso e na qualidade. Fora isso, nós temos um agravamento da situação da equidade. Então, o ensino remoto ele tende claramente a ampliar as nossas assimetrias, a impactar no aprendizado das famílias, sobretudo de baixa renda, que é a maior parte da população e que já tem uma qualidade já baixa, já evade mais da escola e que tem dificuldade de acompanhar o fluxo normal à idade séria. Nós temos lacunas pedagógicas claras, nós temos ritmos diferentes por conta do aprendizado remoto e, no retorno, haverá ainda um esforço grande de nivelamento para compensar essas diferenças. A grande questão que se coloca são a figura central no processo educacional, que é o professor. Então, nós temos que centrar força na formação dos professores e é importante dizer que 8 em cada 10 professores se declaram não se sentem aptos, se declaram com dificuldade de fazer o ensino remoto, ainda que
perto de, como a pesquisa Lehman coloca, 74%, com as assimetrias aí explicitadas do ponto de vista regional, estejam fazendo, muito está fazendo num esforço, no improviso, o que cria uma inércia positiva, cria uma ação importante dessa figura dos professores, das redes, numa situação de estresse psicológico, por não estar suficientemente preparado e apoiado, e até mesmo dos professores da rede privada, de estresse relacionado a talvez se manter ou não o vínculo. Com relação ao retorno, nós temos um grande desafio, que é conter a evasão. E a pesquisa Lehman já coloca esse alerta, que 1/3 das famílias pensam em dar esse ano como perdido e já pensar em 2021, que seria muito ruim. No mundo inteiro, isso foi discutido no Conselho Nacional de Educação, que eu faço parte, inclusive nós aprovamos ontem um parecer, não há uma decisão, mas uma recomendação que os sistemas educacionais têm que ter uma leitura diferente desse ano, para não agravar ainda mais os prejuízos a que a juventude estão submetidos, especialmente a juventude de baixa renda. Então, conter a evasão por conta dessa paralisação, pelo desinteresse, pelo aprofundamento da recessão e a crise econômica e social, será um desafio adicional da atuação das redes educacionais, especialmente a rede pública, que vai contar aí com entre 90% e 85%, a depender do grau dos sistemas educacionais, que são públicos. Então, há um enorme desafio dessa estrutura pública para manter essa animação em torno da relação com a escola. Há também, nesse processo de retorno, um crescente interesse com relação aos cursos online, especialmente os cursos semipresenciais. E aí ganha força uma coisa que a Patrícia aqui colocou da educação profissional. Eu acho que é uma oportunidade que tende a se afirmar. Fora isso, eu acho que a gente vai meio que desmistificar uma postura muito reativa do sistema educacional, com assimetrias, mas no Brasil a gente pode observar isso, com relação ao uso das tecnologias. A telepresença, eu acho que veio para ficar, a mediação tecnológica, sobretudo, não em você dar computador, dar smartphone para as pessoas, não é distribuir equipamento, não é distribuir hardware, mas são plataformas educacionais utilizando tecnologias avançadas como estudo adaptativo, que reduz muito a reprovação, que você tem um acompanhamento mais eficaz do progresso e do domínio das competências pelos estudantes. A interpretação hoje de devices, equipamentos que interpretam voz natural, a câmera que consegue identificar a concentração do aluno e essa relação de parcerias abertas com plataformas tecnológicas que a gente vai discutir no ponto seguinte com relação ao legado que tem desafios. Nós temos, então, a possibilidade de ter um aprendizado personalizado a partir do uso dessas tecnologias, com plataformas adaptativas em que você pode ter mais aprendizado em menor tempo. E é claro que a figura central disso, certamente, serão os professores. Os professores precisam ser capacitados e esse é o grande desafio. Voltando à questão da educação técnica, nós temos uma enorme oportunidade, que é o itinerário 5 do ensino médio. O Brasil tem uma distorção brutal na sua matriz educacional. Nós temos menos de 10% dos jovens de 15 a 17 anos que fazem educação técnica profissional, contra a média dos países desenvolvidos, que é acima de 50%. E é claro que isso vai impactar em dois problemas. A baixa produtividade dos trabalhadores brasileiros, nós precisamos de 4 trabalhadores para equivaler à produtividade de um trabalhador norte-americano, 3 brasileiros para um alemão. E o segundo problema é que nós estamos vivenciando uma transição demográfica muito rápida.
e isso agrava ainda mais o problema de baixa produtividade. Nós não vamos retomar o caminho do desenvolvimento sustentável sem resolver esse problema de produtividade. E é claro que a produtividade é um indicador complexo, mas se você reunir 10 especialistas em produtividade, 11 vão dizer que a longo prazo tem elevada correlação com a qualidade da educação e uma matriz bem balanceada com a educação profissional, que vai assegurar um melhor engajamento ao mundo do trabalho. E nós temos esse enorme desafio do itinerário 5, passando as novas competências de educação profissional, que não são apenas técnicas. E olha que as técnicas, nós estamos falando da 4ª Revolução Industrial, com uma enorme transformação dos processos produtivos e das competências que se dão à luz das transformações que estão acontecendo. Então, nós temos um enorme desafio com relação a essa questão. E temos na parte de aprendizado, você desenvolver a capacidade de adaptação, de empatia, de abertura ao novo, resolução de problemas. E, por fim, vou falar em 30 segundos para não estourar meu tempo, com relação ao futuro. Nós temos aí um legado com relação a essa questão, que na discussão de equidade não é baixar a média, e sim elevá-la. E temos uma restrição enorme, que é a conectividade. Com relação a isso, o sistema educacional brasileiro gasta 438 bilhões por ano em educação. Eu acho que pode haver um choque maior de eficiência a isso. Mas para resolver todo o problema de conectividade, criando canais exclusivos para a educação, o investimento estimado é de 22 bilhões. Não é muito. Sobretudo se nós enxergarmos que nós temos 35 bilhões em estoque do FUST, que é o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicação, e um fluxo anual de 1,2 bilhões. Além disso, nos contratos de gestão com as teles, nós somos o 4º mercado mundial mais rentável e temos a 93ª posição de relação custo-benefício. Ou seja, os brasileiros pagam muito por um serviço ruim. Na regulação, poder-se-ia estabelecer canais exclusivos de alta velocidade para a educação, canais fechados, utilizando, inclusive, as sobras de mercado das bandas 3G, 4G, 5G não menos, mas compondo os efeitos de melhor qualidade. Então, a solução é por falta de interesse ou de criatividade na formulação de uma política que possa resolver esse problema. Eu acho que nós temos que assegurar alta conectividade, plataformas educacionais em canais educacionais exclusivos, uma solução de infraestrutura e um grande programa de capacitação de docentes para a retomada com o ensino híbrido. O nosso compromisso não deve ser, como país seguidor, com cimento e tijolo, mas, sobretudo, com o aprendizado das escolas, mantendo uma lógica de socialização dos alunos, que a gente vai... eu vou deixar isso para o debate, em respeito ao tempo. Mas eu acho que nós temos uma oportunidade de construir uma solução baseada no ensino híbrido e numa solução definitiva dos problemas que nós temos de infraestrutura. Eu paro por aqui. Muito obrigada, Rafael. Acho que deu vários pontos, eu fui anotando aqui depois para o debate, né? Mas eu vou passar a palavra para o Ricardo Schneider nos contar um pouco da perspectiva de um grande grupo educacional no Brasil, como é que foi esse impacto da pandemia e o que vocês estão enxergando de legado para o futuro. Perfeito. Né? A Somos Educação hoje atende de maneira permanente, com parcerias de longo prazo, mais de 4.100 escolas no Brasil. Né? E mesmo sendo escolas privadas, existe uma assimetria muito grande entre elas, por região, por perfil de escola e tudo mais. Né? Não existe uma homogeneidade, né, aí também. Né? A primeira ação que a Somos tomou, e a gente foi muito decisivo nessa ação no começo, acho que a gente conseguiu agir um pouco mais cedo e com um pouco mais de intensidade que outros grupos aqui no Brasil, foi de o que a gente pode fazer a partir do momento que a gente tem uma plataforma digital estabelecida para todas as marcas com que a gente atua nessas escolas,
para estender essa plataforma em poucas semanas, e assim que as escolas fechassem, que a gente enxergou essa possibilidade das escolas fecharem poucas semanas antes de fato acontecer, para que elas pudessem operar o mais próximo possível da realidade delas. A gente tinha uma vantagem muito grande, que o Plural, que é essa plataforma única que a gente tem para todas as marcas nossas, já era usado pelas escolas como um complemento do material físico, como um complemento da sala de aula física, vamos dizer assim, né? A gente precisou estender ela para ela poder substituir partes da escola física ali muito rapidamente. Parcerias com o Google, por exemplo, integrar o Google Meet para aulas digitais em tempo real, evoluir funções que a gente pretendia botar no ano que vem, antecipou para esse ano, de avaliações de larga escala digitais e não físicas mais, e também permitir recursos novos como laboratórios de ciência química, física, biologia, virtuais, visto que a atividade laboratorial ficaria impossível de outra forma, né? A gente conseguiu fazer isso de maneira muito rápida e a gente saltou do final do ano passado, do Plural ter 300 mil alunos e cerca de 30 mil professores, para o Plural estar agora com 1 milhão e 300 mil alunos e 100 mil professores, né? Só que num nível de uso muito maior do que antes, porque ele virou toda a operação da escola nesse momento de quarentena, né? Hoje, a gente continua crescendo esse nível de uso, inclusive. A gente tem mais ou menos 3 vezes mais usuários no Plural, aí, em média, do que a gente tinha falado no passado, um pouquinho mais que isso, 3 vezes e meia, quase 4 vezes, mas o nível de uso de algumas funções do Plural é 470 vezes maior, né? Hoje, professores usam o Plural para enviar atividades digitais para os alunos fazerem, ou conteúdos customizados digitais para os alunos fazerem de modo assíncrono, como complemento da aula ao vivo. 3 milhões e 100 conteúdos e atividades. Tem dias que a gente passa de 3 milhões e 100 conteúdos e atividades enviadas por professores para alunos. Isso é mais ou menos o total que a gente teve no ano passado inteiro, né? E o principal legado que ficou foi o engajamento dos professores. Os alunos, como nativos digitais, sempre tiveram uma facilidade de engajar o Plural. Mas todas as funções que dependiam do professor ter um papel ativo, é mais difícil. O professor é muito sobrecarregado, é mais difícil para ele abraçar aquilo. Claro que existem assimetrias aí também, professores que têm mais facilidade de tudo. Mas, a partir do momento que não tinha outra opção, os professores tiveram uma tremenda coragem, paciência, resiliência de abraçar aquilo, né? Acreditando mais ou menos naquilo, tendo facilidade maior ou menor. A gente proviu um nível de apoio o maior possível para isso, com lives, treinamentos e tudo mais, mas esse embarque dos professores é uma coisa que não volta mais. A gente avalia que a gente está uns 5 anos, um salto de 5 anos no futuro em relação a esse engajamento do professor. Não só pelo número de professores que está na plataforma, mas pelo como eles estão usando a plataforma para todas as atividades que eles fazem com os alunos, né? Eu, particularmente, na Somos, venho da área de transformação digital. Eu venho de ser fundador de uma startup que o grupo adquiriu para ser um dos núcleos da área de transformação digital da Somos. Toda a área digital da Somos foi montada a partir de um conjunto de 3 startups aí que foram adquiridas ao longo do tempo. Então, ele tem um perfil que não é corporativo, ele tem um perfil startupeiro, essa área de transformação digital. E por isso a gente também pôde agir de maneira mais rápida, né? Correndo riscos, a gente correu riscos ao fazer isso, mas tinha que ser feito, né? E a gente conseguiu um resultado em que as escolas, os professores, os pais estão profundamente agradecidos por aquilo. Não foi algo suave, teve muitos problemas técnicos, teve muitas questões de disponibilidade, de performance no começo. Hoje a gente está aí 1 mês de profunda estabilidade no nível de uso que ainda continua crescendo. Não tem mais professores e mais alunos entrando no Plural significativamente agora, mas os professores estão ainda crescendo o uso cada vez mais, né? De junho para maio, e mesmo com muitas escolas entrando em férias, não tem um momento único de férias aqui no Brasil agora, né? Teve escolas que anteciparam férias, escolas que não anteciparam férias, então as férias vão acontecer em momentos diferentes, mas diversas estão em férias agora nesse período de final de junho, começo de julho. Mesmo assim, o nível de uso continuou subindo, né? Outra coisa que eu queria ressaltar para o retorno, esse legado de professores mais engajados digitalmente não volta mais, eu acredito, mas uma dificuldade essencial para o retorno, expandindo um pouco uma coisa que o Lucchesi falou,
são as assimetrias novas que surgiram, né? Quando um grupo de alunos frequenta a mesma escola e a mesma sala de aula, você tem um nivelamento das condições ali de estudo, pelo menos no que tange ao momento que ele está em aula, que é uma parte grande do dia desse aluno. Quando isso tudo vai para casa, essa assimetria é muito grande. Tem condições diferentes na casa para ele. Uma coisa é ele ter uma condição em casa para fazer o dever de casa, para estudar complementarmente, mas agora a escola toda opera na casa dele. Então, existe assimetria do apoio que cada família consegue dar, pelas condições de trabalho e de proximidade com a educação dos filhos, a condição física que ele tem, nível de conectividade que ele tem, equipamento que ele tem disponível ali. Então, novas assimetrias surgiram entre alunos que antes passavam uma parte do dia na mesma sala de aula com as mesmas condições. E tem assimetrias dos professores também. Por mais que os professores em massa tenham sido muito corajosos, resilientes e dedicados a fazer o melhor possível, tem gente que teve mais facilidade, tem gente que teve mais dificuldade, né? A gente tentou equalizar isso com muito treinamento, muito material de apoio, mas existem novas assimetrias também. Todos esses professores estavam acostumados, de uma maneira mais ou menos mais uniforme que agora, a dar uma boa aula presencial. E a condição deles de traduzir essas metodologias para aulas à distância, né, e ferramentas assíncronas aí de complementares, gera novas diferenças. Então, vai ter uma importância muito grande a elaboração de avaliações para o retorno, né, para a gente poder tratar de maneira diferente o resultado dessas assimetrias, né, em disciplinas distintas em cada escola, em alunos diferentes. Um dos estudos que eu vi recentemente, não foi no Brasil, não recordo o país agora, indicou que 33% dos alunos que passaram pelo menos 2 meses em quarentena, com escolas fechadas, apresentaram alguma questão de saúde mental, mais grave ou menos grave. É um número muito grande, 1/3. Eu não vi um estudo ainda no Brasil disso, mas acredito que seja um fator também, né? Então, isso certamente impacta na condição dele estudar remotamente e tudo mais. Então, por fim, eu particularmente na Somos, no começo desse ano, saí da área digital para uma nova diretoria que foi criada, que é a Diretoria de Ciência da Aprendizagem. A Somos está abraçando a educação baseada em evidências como uma postura da empresa para tudo que a gente faz, mas com uma área específica que eu lidero, de trazer ciência para redefinir processos de educação na prática, né? Um efeito que a gente fez durante a pandemia, a gente estava, antes da quarentena, trabalhando com soluções especializadas para a educação que permitiam a gente medir em tempo real o nível de atenção, fazendo um eletroencefalograma em tempo real do cérebro do aluno durante uma aula mesmo, tá, em tempo real, para o professor poder rever as aulas dele, né, via uma gravação em áudio ou vídeo da aula, e entender o que funcionava e não funcionava na aula em termos de trazer a atenção dos alunos, tá? Seja por clusters de atenção, seja por médias de atenção e tudo mais. A gente levou essa tecnologia de uma forma inovadora para a aula à distância. A gente está no meio, a gente concluiu já a etapa de coleta de um estudo, está na fase de análise dos resultados agora, em breve esses resultados vão sair, a gente vai divulgar, de um estudo de atenção do aluno durante aulas digitais, quando confrontado com diferentes formatos dessa aula digital, diferentes metodologias, né? A gente integrou um headband que mede sinais elétricos do cérebro do aluno em tempo real, via internet. Esses sinais são sincronizados no tempo e cruzados com o que está acontecendo, com o que o aluno está fazendo naquele momento. A gente focou nesse momento em aulas digitais, mas a gente tem condição, a tecnologia hoje, para entender o nível de atenção do aluno em qualquer atividade digital que ele faça numa plataforma nossa, tá? Então, a gente depois vai aprofundar esses estudos. Por quê? Porque o professor tem uma noção muito pequena numa aula digital de como está essa atenção dos alunos. Ele não vê a cara desse aluno o tempo todo. Mesmo que você deixe todos os vídeos abertos ali e tal, não é a mesma coisa. Você não tem... Ele está prestando atenção no que ele está fazendo, com muito esforço, porque não é uma coisa natural para ele, e não consegue ver. A turma está engajada, não está engajada, é muito difícil de ver. Mesmo uma aula presencial, um aluno pode parecer engajado e não está, né? Agora a gente consegue medir esse engajamento de maneira efetiva. Então, esse é outro legado, a gente adaptar os estudos que a gente estava fazendo, e tem diversos outros que essa área de ciência da aprendizagem estava desenvolvendo, para situações de desenvolvimento de material físico e digital, e agora a gente adaptar esses mesmos estudos para essa situação de aula remota, né? Mas, fechando um pouco a minha fala aí, para a gente encaixar no tempo para todo mundo e ter um momento maior para debate,
A grande preocupação na volta é essa. Muitas assimetrias a mais do que as assimetrias que a gente já tinha, né? A gente atua essencialmente com a educação privada. Nessa área de ciência na aprendizagem, a gente tem uma postura já definida da Somos, que a gente vai atuar com ela na educação privada, mas vai abrir todos os resultados e apoios que a gente puder da ciência na aprendizagem para a educação pública. Tá? Isso é uma postura definida da Somos. O que a gente fizer na educação privada é uma coisa, mas tudo que a gente estiver desenvolvendo ciência na aprendizagem vai estar disponível para impactar na educação pública. Né? E tem diversas coisas interessantes que foi desenvolvido. Né? Se você for olhar, uma das grandes contribuições para a medicina, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, foi a invenção do raio-x, que foi criada por uma física, a Marie Curie, prêmio Nobel, e que mudou totalmente. O médico passou a poder enxergar o que está acontecendo no paciente e não achar o que está acontecendo no paciente. Hoje, um médico conta com uma variedade, uma diversidade de ferramentas diagnósticas brutal, e ninguém acha que esse médico é menos médico porque ele tem esse ferramental. Né? Te dá uma tranquilidade maior dele saber o que está acontecendo no corpo, quanto ele achar o que está acontecendo com você. A educação não se valeu tanto desse avanço da ciência. Né? Claro que houve avanços significativos, mas a gente sente que a educação se valeu menos dessa ciência. E a boa notícia é que tem muita ciência pronta, consolidada, que pode ser simplesmente aplicada na educação. A área de marketing, por exemplo, há uma década se vale do neuromarketing para entender o comportamento do consumidor. Agora a gente está se valendo das técnicas estabelecidas pelo neuromarketing para entender o comportamento do aluno em várias situações. Como é que eu desenvolvo um material didático que funciona melhor nesse aluno? Eu posso enxergar, via análises que são bem estabelecidas, não são nem de ponta hoje, qual a atenção do aluno a cada momento, do consumo de conteúdo, qual a motivação dele, positiva ou negativa a cada momento, e inclusive a probabilidade de memorização que ele tem do que ele está lendo naquele momento, ou consumindo naquele momento, e até o esforço cognitivo que ele produz, que ele está tendo para absorver aquele conteúdo. E tudo isso pode ser usado para afinar um conteúdo que eu não acho que funciona melhor com o aluno. A gente consegue medir que funciona melhor com o aluno. Né? Então, a gente já estava tendo essa postura antes da quarentena, mas essa postura tem duas dimensões. Uma, da gente estar abrindo ela para apoiar redes públicas que estão disponíveis a abraçar isso também, e a outra que reforça uma empresa privada no Brasil abraçando a ciência nesse nível, ajuda a reforçar a importância prática da ciência na sociedade moderna. A ciência é a fonte da maioria dos fatores que melhoraram a qualidade de vida no mundo moderno nos últimos 150 anos. Né? E a ciência está muito em xeque em muitos lugares. Né? E a pandemia teve um efeito de trazer a ciência para o centro de novo, né? Para ter um contramovimento de valorização da ciência, e a gente está fazendo por esse lado aqui também, ao dizer que a ciência é fundamental para a educação continuar evoluindo. A educação é muito cheia de subjetividades, e a gente não diminui a importância dessas subjetividades, mas a gente precisa trazer mais objetividade também para a educação, e a ciência nos ajuda nisso também. Obrigada, Ricardo. Eu estava preocupada aqui, olhando o relógio, porque a secretária Patrícia vai ter que nos deixar, infelizmente, no debate, ela tem um outro compromisso. Mas eu queria agradecer a participação, secretária, e dizer que é muito bom ver uma geração que acredita em ciência, que acredita em dados, né, em gestão pública baseado em evidências, baseado em dados. Eu acho que São Paulo está dando um exemplo, primeiro, de integração dessa visão holística de enfrentar uma pandemia, que é a única maneira de você fazer isso com um episódio tão complexo, que tem impactos econômicos, sociais, de saúde, né, sanitários. Então, parabéns pela experiência e pela liderança que todos os secretários estão tendo aí em São Paulo, e obrigada por ter participado desse nosso debate. Eu que agradeço o convite, Lúcia, agradeço a todos vocês, fiquei muito feliz de poder ouvir aqui pelo menos quase todos. Parabéns novamente pelo esforço, e seguimos juntos aí, porque ainda temos um longo caminho pela frente nessa transição e retomada, e totalmente comprometidos com a ciência. Foi ela que nos trouxe de uma forma segura aqui, navegando por essa pandemia até aqui, e é ela que vai nos ajudar a sair dela com um legado também muito maior, para que a gente possa, de fato, fazer uma transformação em escala na educação. Muito obrigada. Obrigada, secretária. E agora eu passo a palavra para o João Leal, da Árvore Educação, e o João se uniu a uma outra brilhante empreendedora da área de educação, a Daniele Brandt, da Guten News.
E é muito bom ouvir, João, a gente acompanha a luta dos empreendedores de EdTech no Brasil para tentar escalar e para tentar aumentar o uso da tecnologia na educação, né? Como é que essa pandemia afetou esses empreendedores da área de EdTech e o que você está vendo de legado para o futuro? Legal, Lúcia. Bom, gente, obrigado. Bom dia, obrigado pelo convite. A minha fala aqui vai ser exatamente nesse sentido, Lúcia, de uma perspectiva de uma EdTech, que infelizmente, mas loucamente, pensando em Brasil, olha a área pública desde o comecinho, escola pública e etc. Então, tentar organizar aqui minha fala e falar um pouco do que a gente fazia antes, para todo mundo entender um pouco o contexto, e o que mudou a partir de fevereiro, quando de fato as aulas começaram a funcionar à distância e a gente teve que fazer várias mudanças. E aí, para contextualizar um pouco a minha fala, eu acho muito difícil sempre contar de árvore e não me apresentar e não contar por que eu estou aqui. Eu não sou um educador, não sou professor, não tenho experiência em sala de aula, em gestão escolar. A minha experiência vem toda de um conhecimento sobre educação a partir de interações, conversas, com grandes professoras e professores ao longo da minha trajetória profissional, principalmente. A minha mãe é professora, o meu pai vendia livro de porta em porta, as velhas, famosas e boas enciclopédias. E aí, quando eu nasci, eles criaram uma editora, então a minha casa foi muito o escritório deles até os 15 anos, que foi, de fato, o tempo que a editora começou a funcionar. Então, eu acabei absorvendo muito do prazer, da paixão, do amor pela leitura, de maneira bem genuína da minha mãe, e a veia empreendedora do casal acabou entrando na minha vida. E aí, um ponto que eu acho que é importante, a pandemia trouxe vários problemas, evidenciou vários problemas na nossa cara, mas a gente não pode esquecer de problemas estruturais que estão aí, e aí muito legal o dado que o Daniel trouxe, com exemplo lá no começo da fala dele do Paquistão, que 4 meses de ensino à distância atrasou em 1 ano e meio a aprendizagem. Então, acho que é muito importante, dentro do escopo que a Árvore atua, da leitura, relembrar números que são os nossos números, e muito provavelmente eles vão estar piores nas próximas avaliações, nas próximas pesquisas. Então, a gente ainda é o 59º país no PISA em leitura, a gente evolui praticamente nada ano após ano. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande de acesso. Mais de 50% das escolas brasileiras não têm biblioteca. Existiu uma lei, inclusive, que foi postergada, obrigando todas as escolas a terem uma biblioteca com pelo menos um livro por aluno, e a gente continua com grande parte dos alunos sem acesso. E muita gente fala da consequência da leitura escrita, uma consequência do outro, ou uma acaba desenvolvendo a outra. A gente tem, se olhar o último Enem, foram só 53 redações, notas máximas, e mais de 140 mil zeros na redação. Tem um outro dado que o Rafael falou, que foi muito legal, que é esse de 4 trabalhadores americanos para 1 brasileiro, 3 alemães para 1 brasileiro. Tem uma pesquisa que foi rodada aqui também, que o resultado foi que só 8% da população economicamente ativa do Brasil tem a capacidade adequada para interpretar um texto. Então, nessa história de vida e nessa forma muito genuína de acreditar que se a gente fosse um país leitor, nós estaríamos vivendo essa crise de maneira diferente, as nossas discussões seriam outras, a Árvore nasce a partir desse contexto. Então, querendo acreditar e possibilitar que todas as pessoas, de fato, tenham acesso à leitura, ao livro, à leitura e a textos relevantes. Então, o que a gente faz, para todo mundo entender, enquanto Árvore Educação? O nosso grande objetivo é democratizar o acesso a variados conteúdos e a milhares de conteúdos. Então, a Árvore hoje tem um acervo literário que é bem diverso, são mais de 30 mil livros digitais, mais de 500 editoras na plataforma, que atendem todos os segmentos da educação básica. A gente tem uma parte grande de atualidades, que é esse ponto que a Lúcia trouxe, que nasceu da união com a Guten no ano passado. Então, a gente disponibiliza também semanalmente um conteúdo de atualidades com uma linguagem adequada para as crianças e para os jovens. Tudo isso dentro de uma plataforma 100% digital, que os alunos normalmente falam que a gente é um Netflix de livros das escolas que eles estão. Então, cada aluno pode acessar a partir de celular, tablet ou computador para ler tanto o conteúdo que o professor está recomendando, mas também qualquer outro conteúdo que eles queiram acessar offline ou online a partir dos nossos aplicativos. Então,
se eu passar um pouco dessa história que começou em 2014, até o início desse ano, pré-Covid, a gente tinha alcançado 250 mil alunos em mais de 500 escolas diferentes, escolas muito diferentes, públicas e privadas, em contextos e realidades muito distintas. Enquanto resultado, a gente já vinha engajando muitos alunos na leitura, principalmente pelo uso da tecnologia. E aí, no cenário atual de Covid, nosso engajamento aumentou muito. Então, se a gente olhar um dado interno que a gente, obviamente, observa muito de perto, que é a quantidade de livros de texto que esses alunos estão lendo, nesse primeiro semestre a gente teve um aumento bem grande. Em média, todos os segmentos, obviamente, a gente chegou em quatro livros lidos. Se a gente anualizar, que é normalmente o que acontece, serão 8 livros lidos ao final desse ano, o que dá uma média 3 vezes maior que a média nacional de leitura. E aí, em fevereiro, quando a gente viu que, de fato, o óbvio ia acontecer e que o Brasil ia precisar se mexer, que todas as empresas que trabalham com educação, as instituições, as escolas iam mudar muito, a gente começou a fazer também as mudanças internamente. A gente conseguiu o apoio de algumas instituições, enfim, como a Fundação Lehman, Imaginable Futures também, e a gente quis levar para as escolas públicas exclusivamente a solução que a gente tinha de maneira gratuita para tentar minimizar os impactos dessa crise. Com isso, a gente, nos últimos 30 dias, 40 dias e nos próximos 20, estamos alcançando mais 2.000 escolas novas, mais 750 mil alunos, o que faz a gente ultrapassar essa barreira de 1 milhão de alunos tendo acesso ao livro e à leitura. Então, um pouco das suas perguntas, Lúcia, da resposta das redes, a gente viu uma adoção muito rápida, como nunca, das redes públicas, e aqui é uma fala de rede pública, indo atrás de soluções com tecnologia para apoiar o ensino à distância num momento como esse. E aí a gente, obviamente, teve que se adequar internamente, então a gente mexeu em muitas coisas, todo o processo de formação inicial que a gente faz, capacitação, assessoria pedagógica, desde então, para as redes públicas, que normalmente era muito presencial, passou a ser 100% remoto, e é muito legal ver a receptividade das redes. A gente passou a permitir que os alunos das redes públicas passassem a baixar 10 livros para ler de maneira offline, entendendo a realidade, o problema da conectividade que foi trazido aqui por vários de vocês, e ver esse desafio de cada local, a forma que cada professor tem enfrentado essa batalha que é injusta, principalmente olhando para a rede pública, comprando para si, né, esses problemas que não deveriam ser desses professores, é bem gratificante, bem motivador. Acho que tem uma fala que é um pouco clichê já, mas está muito no nosso dia a dia também, que a gente não acredita, infelizmente, eu queria muito que tivesse, mas a gente não acredita que exista uma bala de prata em educação, principalmente num momento como esse, para resolver todos esses nossos problemas. Esses problemas que estão hoje, que estão evidentes com a pandemia, eram problemas já estruturais, isso já acontecia, a gente já tinha um problema de infra grande, um problema de condições de trabalho, de conectividade, acho que agora eles só estão escancarados na nossa cara, de verdade, quando a gente fala com professores, principalmente de redes públicas, o retorno é muito esse. Isso aqui já era a minha realidade, por que vocês estão querendo falar disso agora? Isso já acontecia, então, na frente, principalmente na frente de pessoas como eu, né, eu me coloco nesse lugar também, que é uma pessoa que vive em cidade grande, que de certa forma a gente fica cego ou volta a essa cegueira de maneira muito rápida, porque essas barreiras que esses professores enfrentam, muitas das vezes não são a nossa realidade do dia a dia. Então, o que a gente mudou internamente foi tentar começar a se questionar e tentar deixar algumas perguntas bem evidentes quando a gente está pensando em novas soluções ou em novas ferramentas. Então, algumas perguntas como, por exemplo, isso funciona em condições muito precárias, em sala de aula sem nenhuma infraestrutura, em celulares muito antigos, que foi um outro ponto que vocês trouxeram também. Então, a gente não pode esperar o fluxo normal das coisas para que essas condições estejam equacionadas para todos os alunos em todas as realidades do Brasil. Você trouxe um pouco do legado, e o Rafael falou uma coisa super legal. Eu acho que o legado para as edtechs, se as edtechs de fato querem ajudar o Brasil de maneira relevante a mudar o percurso da educação, a gente precisa olhar a área pública. E para isso acontecer, na minha visão, eu vejo 2 caminhos muito importantes. Um, política pública, obviamente, como que a gente ajuda edtechs que estão pensando em inovação o tempo inteiro a entrar em redes públicas, não é uma coisa trivial.
E um outro ponto, obviamente, que é uma política pública, eu concordo 100% com o que o Rafael trouxe, que é um canal aberto para soluções educacionais via operadoras, para que essas edtechs cheguem, e outras soluções, obviamente, cheguem de maneira mais fácil para os alunos. A gente está super feliz, aí tem sempre aquela coisa do copo cheio meio vazio, então é muito bom a gente ver que a gente hoje está ajudando mais de 1 milhão de alunos em 6 anos de vida, isso é super gratificante, a gente não vai parar por aqui. A pandemia, de certa forma, acelerou, empurrou muito o que sempre teve no nosso sangue, que é esse olhar verdadeiro para as redes públicas. Então, uma coisa que a gente fez bem legal, que acabou segunda-feira agora passada, anteontem, a gente fez uma hackathon, participou de uma hackathon, que é um formato de evento onde normalmente você chama pessoas fora da sua realidade, se abre as suas portas, hoje obviamente que virtuais, para pensar em soluções aplicáveis, normalmente envolvendo muita tecnologia, com pessoas de áreas diferentes, num espaço de tempo muito curto, para resolver um problema muito específico. E o problema que a gente trouxe para essa hackathon, nos objetivos, era pensar em soluções 100% offline. Então, que funciona em qualquer celular, nas regiões mais remotas. A gente teve mais de 400 pessoas participando, em vários grupos diferentes, com soluções e protótipos muito legais que a gente espera fazer piloto muito em breve para levar para as escolas públicas. Então, fechando aqui um pouco da minha fala, respeitando o tempo também, a gente está super confiante que a gente está na direção certa, que a gente está vivendo, como sempre, só que agora de uma maneira mais enérgica, talvez, ou ainda mais ativa, se é que isso é possível. É uma maratona que é muito longa. A gente precisa dar acesso ao livro e à leitura de forma acessível e democrática para todas as alunas e para todos os alunos. A gente quer que esse acesso não seja uma barreira entre um aluno de uma escola grande de São Paulo, do Rio, de uma escola privada, que é super legal, mas esse acesso precisa ser igualmente para um aluno ou para uma aluna de uma escola ribeirinha, por exemplo, de Manaus. A gente acredita que a leitura muda a vida das pessoas, a gente quer contribuir ao máximo para possibilitar que todas as professoras e professores, alunos e alunos possam ter acesso a um acervo de qualidade, para que eles possam se tornar cidadãos mais críticos, questionem a realidade atual e, sem dúvida nenhuma, quando eu penso numa volta, que foi a sua última pergunta, Lúcia, eu acho que nunca mais vai ser como antes. Acho que a tecnologia chegou para ficar de vez, é super importante, mas ela precisa chegar de uma maneira igual para todos, porque essa distância não pode se acentuar num cenário como esse. Então, a gente está bem preocupado com isso, a gente entende a nossa responsabilidade no processo, a gente sabe que a gente não muda o jogo sozinho, mas é importante a gente fazer o que está ao nosso alcance para atender todas as realidades diferentes. Acho que é isso. Obrigado. Super obrigada, João. Daniel, se você quiser me ajudar também nas perguntas, eu anotei aqui 2 perguntas, eu vou fazer para todos os panelistas e cada um falar um pouquinho, né? Quando a gente fala de uso de tecnologia na educação e que esse uso foi acelerado, foi muito intensificado nos últimos tempos, a gente está falando de muito avanço e alguns retrocessos, né? Enquanto o Ricardo estava falando de ciências, de neurociência, de ciência de aprendizagem, a gente, em algumas regiões, o único acesso que foi possível foi por televisão, né? E eu brinquei que eu me lembrei lá de muitos anos atrás, de 30 anos atrás, quando lá na Universidade de Harvard se falava do impacto da televisão na educação e como a televisão ia ser uma grande janela. Então, a gente está falando de inteligência artificial, de vanguarda de tecnologia, de ciência de aprendizagem, e ao mesmo tempo tem que estar falando do uso educativo da TV para atingir todos os estudantes, né? Então, essa é uma questão, e eu brinco que o ano passado, todos os eventos internacionais de educação que eu fui estavam discutindo o impacto da inteligência artificial na educação. E, de repente, quando a pandemia chegou, nós tivemos que discutir coisas muito mais diretas e muito mais pragmáticas sobre como você usa a tecnologia para a educação, né? E aí o Lucchesi trouxe alguns exemplos de como a gente poderia resolver esse problema, tanto de conectividade e de uma plataforma nacional. O Clayton Christensen já dizia há 12 anos atrás no livro dele que para que a educação seja enriquecida com tecnologia, tem que ter uma plataforma mínima, né, que garanta a interoperabilidade de todos os produtos
das edtechs e tal. Então, o que seria essa plataforma no Brasil, essa plataforma única? Porque eu disse que tira o sono a questão do legado, é porque eu acho que a gente corre agora, é o copo meio cheio, meio vazio. A gente pode voltar para o normal e, de novo, esquecer que a gente tem que achar essas soluções tanto de conectividade quanto de plataformas, e voltar ao novo normal, mais ou menos, sem solucionar esses grandes problemas. Então, eu queria, e até para a gente finalizar o nosso debate com a nota positiva, como é que a gente poderia resolver esses grandes gargalos de acesso à tecnologia? O Lucchesi trouxe que é super importante, de formação de professores, mas eu acho que a gente não tem, nós temos 15 minutos até o final do debate, mas esse ponto é super importante, como é que a gente prepara esses nossos professores para esse uso da tecnologia e essa grande distância entre o high-tech e o low-tech que a gente precisa usar na educação. Ricardo quer começar? Fazer um comentário. Eu queria fazer um comentário só, porque a gente fala de tecnologia e parece sempre algo que pode ser caro e complexo de implementar. Mas tecnologia é mais amplo que isso. Vou dar um exemplo de ciência gerando uma tecnologia hoje aplicável em qualquer escola pública, né? Hoje eu digo no momento de retorno da pandemia, mas até no momento remoto. Por exemplo, tem um trabalho de um neurocientista de ponta aqui no Brasil, o professor Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele tem um trabalho estabelecido, publicado, com peer review, tudo, uma série de trabalhos, aliás, algo que ele não tem mais nenhuma dúvida, trabalhos feitos com protocolos clínicos de estudos com duplo cego, grupo controle e tudo mais, em escolas públicas da região, lá de Natal, em que ele mostra que você intercalar, e eu não lembro de qual é as frequências disso, mas intercalar momentos de meia hora de soneca, não pode ser menos que isso, botar os alunos para dormir por meia hora entre aulas, isoladamente, sem nenhuma outra mudança na escola, aumenta em 10% a fixação do que foi ensinado, tá? Do que foi aprendido. Tá? Só isso. Essa é uma tecnologia simples, instruir o professor a uma certa frequência, mexer nos horários e apagar a luz ali. Não é difícil pedir para um jovem ou para um adolescente, ou criança do Fundamental 1, Fundamental 2, para dormir um pouco, né? É difícil pedir para acordar, né? Então, nem sempre o que a ciência traz é uma coisa complexa de implementar ou cara, né? Ela pode trazer soluções eficazes e aplicáveis em situações de dificuldade econômica e social, tá? Eu queria centrar em 3 pontos o que eu vou falar aqui. A plataforma única é, na verdade, você ter canais exclusivos de educação. Nosso sistema de educação ele é complexo. A pilotagem do sistema educacional brasileiro não é trivial. E fazer política de educação no Brasil, considerando todo o atraso que nós temos, também é um desafio de alta complexidade. Nós temos um país grande, com mais de 200 milhões de habitantes, e que tem 180 mil escolas da rede federal, da rede estadual, da rede municipal, que são 5.550, e das privadas. Então, não é simples, é algo de muita complexidade. Mas eu acho que o Ricardo trouxe uma coisa aqui importante, que é o uso de tecnologia pode acelerar, inclusive, a nossa condição de país emergente. Ao invés de ter uma ação reativa, acho que ele fez até uma analogia muito interessante com a medicina, as pessoas não vão ser menos educadores pelo uso de tecnologia. Eu acho que pode ser um atalho de um catching up, aquela estratégia de emparelhar e ultrapassar, que os países fazem. O debate no Brasil, ainda sobre o uso da tecnologia, é um debate atrasado, e eu acho que essa pandemia vai transformar isso. A questão central é ganhar os professores, os educadores. O sistema educacional se baseia em professores. É esse público que tem que ser ganho, colocando o quanto isso pode ser útil, como satisfação do seu trabalho, como aprimoramento do seu trabalho e da sua carreira, e sair um pouco de uma lógica corporativista, que é de alguns, e pensar no todo, no interesse do país. A agenda do país ganharia muito. E, por fim, vou bater num ponto que a Lúcia já conhece, nós temos aqui uma oportunidade de rever e tentar resolver um problema da nossa matriz educacional.
precisamos de mais educação profissional, e empacotar isso com novas tecnologias vai facilitar. No sertão nordestino, o uso de rádio tem sido utilizado com sucesso em várias escolas de pequenos municípios. Rádio, estamos falando do início do século passado. Pensar em inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, digitalização, é importante também. A gente pode acelerar esse processo, ter ganhos muito maiores, resolvendo o problema de produtividade associado à demografia. A educação profissional é central. E, lembrando, a nova lei da reforma do ensino médio, que não é tão nova assim, ela é de fevereiro de 2017, ela cria uma agenda importante para nós, mas ela tem uma janela de oportunidade. Nós temos que fazer isso rápido. E eu acho que o retorno com uma educação híbrida abriria chances para isso. Quero agradecer a parceria da Somos com as escolas do SESI, na plataforma Plural, e também colocar que o Senai tem uma agenda importante nessa agenda de educação profissional. Nós temos 2,3 milhões de pessoas matriculadas todos os anos no Senai. Sabemos fazer uma educação profissional de excelência. Podemos ajudar o Brasil a encontrar o melhor caminho de como fazer uma educação profissional. Eu acho que isso é um dos legados que nós temos que deixar para o futuro. Obrigado, Lúcia. Deixa eu só complementar, Lúcia, rapidinho esse ponto do Rafael, que foi super legal, do rádio. Eu ia falar sobre isso. Para a gente é impressionante, né, de cidade grande, mas você ouvir que o rádio está resolvendo em vários lugares. Então, acho que o ponto principal dessa fala é trazer o professor. Eu concordo muito com o Rafael que o professor precisa ser conquistado, e para ele ser conquistado, ele precisa estar nessa mesa de discussão para a gente ouvir. Senão a gente não vai descobrir que tem alguém passando uma aula por rádio para os seus alunos numa cidade super pequena e está funcionando. Então, e numa divisão da sua pergunta, Lúcia, eu acho que a gente deveria centrar, na minha opinião, 80% em equacionar acesso e 20% em não esquecer do que a gente tem que ter enquanto inovação que vai levar a gente para o próximo passo. Mas eu acho que se a gente não equacionar a questão do acesso e inserir uma cidade que está usando rádio para educar os seus alunos, vai ser complicado. Essa distância vai só aumentar. Ótimo, João. É super importante. Eu acho que a gente precisa pensar na formação do professor para o uso de tecnologia, tanto na formação inicial quanto na formação continuada, né? Nós fizemos um estudo e a maioria dos cursos de pedagogia não veem a tecnologia ou não preparam os profissionais para ensinar com tecnologia, né? Então, é muito difícil depois o professor conseguir fazer essa transição. O Ricardo, infelizmente, vai ter que sair também. Daniel, você quer fazer algumas palavras finais do nosso debate, que eu acho que surgiram tantas ideias novas que eu acho que a gente poderia passar o dia aqui debatendo mais profundamente cada uma delas, mas a gente vai ter que, infelizmente, encerrar em breve. Então, Daniel, quer encerrar? Certeza, Lúcia. Eu acho que a gente poderia passar horas aqui discutindo cada um desses pontos, né? A questão de formação dos professores, a questão de como trazer a ciência da aprendizagem para a gente repensar as nossas práticas, que acho que o Ricardo trouxe, e eu acredito muito nisso, e a gente na Lehman está pensando muito em como conduzir esse processo para trazer isso mais perto das redes públicas e esse aprendizado realmente transformar as nossas práticas. E eu queria, acho que nessa linha, talvez, de terminar com uma nota positiva, né? Destacar que a gente tem, felizmente no Brasil, uma vantagem comparativa que eu acho que vai ser muito importante, que é o fato da gente ter hoje uma base nacional comum curricular para o ensino fundamental e infantil, que vai servir de referência para todo esse planejamento pedagógico que vai ser necessário a partir desse momento. Então, de fato, as pessoas não sabem disso, mas por muito tempo no Brasil não existia currículo, né, para as redes públicas, existiam diretrizes muito abstratas aí, curriculares, que dificultavam muito essa questão do planejamento. E o que a gente mais precisa hoje é uma referência para esse planejamento de como priorizar essas habilidades ao longo do tempo
né, nesse momento em que a gente vai retomar as aulas, vai cobrir todas essas defasagens, e a base nacional vai ser fundamental para que a gente consiga, todas as redes consigam se organizar a partir dessas referências, a partir desses objetivos. Então, ainda bem que a gente tem a BNCC, a gente tem parceiros que já estão desenvolvendo produtos muito interessantes em cima disso, por exemplo, o Instituto Reúna, que desenvolveu um mapa de focos para que se possa priorizar o desenvolvimento das habilidades em ações de recuperação, de nivelamento, e que é o que a gente vai precisar nesse momento. Então, ótimo que a gente tenha base e que a gente tenha essa referência para que todas as redes possam trabalhar nesse processo que não vai terminar num prazo curto, vai se estender sim para o ano que vem e além. Muito obrigado a todos os participantes, a Lúcia, João, Rafael e Daniel. Muito obrigado, e aos que deixaram aqui a conversa, muito agradecidos. Foi uma conversa ótima, mas já sabemos que é só o começo de um debate muito importante para os servidores públicos, as famílias, os governos todos, por um longo prazo, muito mais do que esperávamos no começo toda esta pandemia. Então, mas para todos que reuniram conosco, muito obrigado de novo pela sua participação. Obrigada, foi um prazer. Obrigado.